Está conosco o Rodrigo Aidar para falar a respeito desse assunto, tendo como gancho o caso Daniel Alves na Espanha. Na segunda-feira a gente tangenciou esse assunto, né? Por que a gente vê essas condenações lá fora e não vê a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil? A gente não tem nenhuma razão para imaginar que episódios semelhantes não estejam acontecendo nas boates, nos clubes aqui no Brasil. Aliás, já aconteceram, né? E geralmente a mulher é desacreditada e a coisa acaba morrendo mesmo numa discussão de redes sociais. E o Aidar colheu mais informações a respeito desse assunto. O quadro não é bonito, né, Aidar? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia aí aos ouvintes. Pois é, Megali, você sabe que esses dados que nos foram enviados, eles nos foram enviados graças à última pergunta que você fez para mim na segunda-feira passada, quando a gente comentava sobre o caso Daniel Alves, e você perguntou por que a gente não vê isso no Brasil. E eu dei uma resposta ali, muito baseada em cima do machismo estrutural, que é uma resposta válida, mas é uma resposta incompleta. E ela se mostrou incompleta justamente porque esse grupo de pesquisadores nos procurou, depois de ouvir a nossa conversa de segunda-feira, com dados que são de fato alarmantes. Esses pesquisadores são 4 pesquisadores, Megali. A Artenira Silva, que foi ouvida aí pela Ellen Brown, o Cláudio Guida, a Patrícia Bertolin e o Flávio Bastos de Leão. Como que eles escolheram esses dados? O Cláudio Guida está acabando um mestrado na Universidade Federal do Maranhão, e o mestrado dele é sobre justamente processos criminais de violência doméstica prescritos entre 2017 e 2021 no interior do Maranhão. A orientadora dele é a Artenira. E a base de dados dele foi o CNJ, que recolhe os dados de processos de ameaça e de lesão corporal contra a mulher que tramitam nesses juizados especializados de violência contra a mulher, que a Ellen se referiu nessa reportagem muito boa feita antes do nosso comentário. E esses juizados foram criados pela Lei Maria da Penha há cerca de 17 anos. Eles se debruçaram sobre esses dados nessa pesquisa do Cláudio Guida para o mestrado, e eles encontraram um quadro desolador. E aí o que eles fizeram? Eles resolveram pesquisar os dados de todo o Brasil que estão lá na base de dados do CNJ, que são recolhidos desde 2018. E aí, Megali, eles descobriram o seguinte, que só no ano de 2001 houve 630 mil novos processos de violência doméstica, ameaça e lesão corporal contra mulheres. Já havia parados 2 milhões de processos nas varas de todo o Brasil. E nesse período, pouco mais de 330 mil foram sentenciados. Ou seja, no universo de 2 milhões e 600 mil processos, 333 mil sentenças. É coisa de 13% dos processos que, veja, foram concluídos. Não é que houve condenação, porque tem um problema também. Nessas informações colhidas por eles, no CNJ, você não tem informação sobre o tipo de sentença. Então, mesmo esses 13% somente de processos que chegaram a uma conclusão, você não sabe se houve condenação, se houve absolvição ou se houve prescrição. O que você sabe é que 87% deles ficam parados. Na prática, o que a gente vê é que mulheres agredidas continuam sem acesso à justiça, recebendo a impunidade como resposta do sistema brasileiro de justiça, quando elas buscam o sistema brasileiro de justiça. Esses são dados alarmantes, Aidar. Queria te ouvir, desculpa, Cá. Eu queria fazer só uma lembrança, Sheila. Você se lembra daquele caso da Mariana Ferrer, de 23 anos, que é uma influencer, né, Aidar? Foi um caso em que ela era promotora de uma festa que aconteceu em Santa Catarina. Ela ingeriu uma única dose que estava na comanda dela de bebida alcoólica. Ela acredita que foi dopada. Ela aparece numa filmagem ali de dentro da casa noturna, entrando num camarote. Na sequência, aparece essa pessoa que é acusada por ela de ter estuprado, porque ela estava absolutamente sem condições, né? Ela estava grogue, isso dá para perceber nas imagens. Esse empresário aparece entrando no mesmo local. É um empresário que tem os advogados mais caros de Santa Catarina, o André de Camargo Aranha. E aí, né, Sheila, Megali e Aidar, vocês se lembram que em uma das audiências, era uma audiência online, a Mariana, ela foi humilhada pelo advogado de defesa, que mostrou cópias de fotos sensuais produzidas por ela enquanto ela era modelo profissional, e foi terrível, e disse que a relação foi consensual
E sendo que, né, ali mostrou, depois ela fez exame de corpo de delito e aí o próprio laudo comprovou que ela era virgem até então, né? Foi a primeira relação sexual dela e ela disse que não foi consentida, que muito provavelmente ela foi dopada, que ela não tinha condições de ter aquela relação e que era possível que esse empresário aí, o André Aranha, que ele sabia, André de Camargo Aranha, que ele sabia que ela não estava em condições, que aquilo não era uma relação consensual. Foi nesse caso que surgiu aquele termo estupro culposo, que não está nos autos, tá? Só para ficar bem claro, foi utilizado por um jornal para definir a decisão judicial no caso dela. Porque ele não tinha a intenção de estuprar. Vê se pode. É uma loucura, né? Aidar, você trouxe esses números alarmantes. 13% dos casos têm sentença. Me corrija se eu estiver errada, mas a gente nem fica sabendo qual é a condenação, o que também é absolutamente assustador. Em relação aos outros, a maior parte, a quase 90% dos casos, ficam parados. Parados onde? Por quê? Sheila, primeiro, rapidinho fazer um comentário sobre o que a Carla disse. Pois é, Carla, aí na época a gente comentou muito. Eu lembro que eu tive uma conversa muito bacana com o Eneg no meio do dia, nas nossas sextas-feiras, sobre os limites do que o advogado podia fazer. E a gente, assim, se alongou sobre isso. E, assim, ali foram passados todos os limites. Aquela audiência deveria ser estudada como um exemplo do que não pode se fazer na recepção de uma mulher pelo sistema de justiça. Voltando, Sheila, aí é que tá. Não se sabe onde estão parados. E esse é um dos argumentos que a Artenira, a pesquisadora, usa, que eu fiz uma série de perguntas para ela me mandou uma série de respostas, e um dos argumentos que ela diz, porque o que eu fui foi, como resolver? Tá, a gente tem esse quadro, a gente tem 13% de processos que chegam a uma sentença, chegam a uma conclusão, e 87% parados. Como a gente resolve isso? Né? Eu passo o seguinte... E ela diz que uma das coisas a se fazer são os tribunais de justiça abrirem seus bancos de dados, começarem a sistematizar esses dados e abrirem para pesquisadores para fazer pesquisa básica que identifique esses gargalos. Assim, porque aí os pesquisadores vão poder estudar os processos, olhar e falar, é aqui que trava. Ou não, é aqui. Tanto tempo fica parado entre essa ação e essa ação. A gente não sabe onde eles ficam parados, por que eles ficam parados, porque falta pesquisa, falta dado, falta o judiciário sistematizar isso. Começou a se fazer isso na base de dados do CNJ, sem a menor sombra de dúvida, tanto que se chegou a esse quadro desolador. É graças a essa sistematização feita no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça que se pôde ver que a situação é assim, caótica, a situação é absurda. Agora, o que se precisa fazer é como resolver essa situação absurda. Como resolver essa situação absurda? Sheila, só fazer, entrando no banco de dados do Judiciário. E para isso, os tribunais de justiça precisam abrir seu banco de dados. A justiça sempre foi muito refratária a se abrir. Começou a se abrir de, 20 anos para cá, a situação vem mudando, mas ainda vem mudando muito lentamente. Precisa abrir mais para que os pesquisadores possam entrar, identificar esses gargalos e começar a atacar justamente isso.